Quarta crença limitadora. Essa aqui é de arrombar. O importante é a renda. Quando a gente investe em fundo imobiliário, sim, a gente investe. Quem é investidor de fundo imobiliário é diferente de investidor de ação. Investidor de ação, ele está querendo virar sócio de negócios e que o negócio flua e cresça no longo prazo. Esse deveria ser o pensamento de investidor de ações. Se não é, você está investindo errado. Agora você é investidor de fundo imobiliário. Investidor de fundo imobiliário, sim, ele quer renda. Mas quando você resolveu entrar e investir em fundos imobiliários, eles falaram para você que você tinha duas formas de ganho. Uma é o provento todo mês e a outra é a valorização da cota. Ah, Kiko, mas só está desvalorizando, só está desvalorizando. Gente, é o momento. É o momento agora realmente está acontecendo a desvalorização. O cenário e tudo. Mas são dois pontos importantes que você tem que levar em consideração. A renda e também a valorização da cota. Mário? O problema dessa frase é que leva a pessoa... Existem, assim, muitas armadilhas nessa frase. Uma delas é que leva a pessoa a olhar somente para o yield, para o dividendo. Então, por exemplo, ela entra no core, ela compra core a 110, como eu vi muita gente fazendo, e eu falava, cuidado, não, mas ele paga R$1,20 e ele vai ter uma Core 11. reavaliação. Core 11, para quem não conhece, é um fundo da Quineia, super gestora, de lajes corporativas, com edifícios, eu vou dizer, quase tops, não são tão tops, mas quase tops, e paga R$1,25 por mês. Essa é a informação que entra na cabeça da pessoa, só essa parte. Pode continuar. É baita dividendo. Baita dividendo. A R$100 já parecia ser um bom dividendo. R$1 é 1,25 ao mês no tijolo da Quineia. Quer dizer, Quineia, já existe aquela frase, né? Quineia é Quineia. Tudo bem, Uhum. tudo bem, mas você tem que analisar, você tem que estudar, você tem que entender que ali tem uma RMG, existe renda gerada do dinheiro que eles têm, do financeiro que eles têm guardado ali também, que depois eles vão usar para pagar a dívida. Quer dizer, então, muita gente entrava nesse fundo só por causa do rendimento, porque o importante é a renda. E o fundo foi lá embaixo. Agora, esse não é nenhum dos piores casos. Muita gente foi comprando esses outros fundos problemáticos. Esse aí não diria que é um fundo problemático. MGHT11. MGHT. MGHT11. MGHT MGHT, fundo de hotéis que durante a pandemia pagou dividendos mesmo com os hotéis fechados. Ninguém pensou que tinha algo errado ali, né? Ninguém imaginava que tinha algo errado lá no MGHT. Mas o importante era a renda, estava pagando mais de 1%. Ô, Kiko, e aquele fundo, o KIMP, que era de desenvolvimento, a Sim, Quineia deixava claro que eles estavam amortizando e quanto eles iam amortizar, e as pessoas pagando mais caro do que receberiam de amortização, porque na estavam liquidação do olhando o para o sol de... retorno, para a renda. Aconteceu também com RBVO, é um da Rio Bravo de papel. E sabe o que foi pior? Quando ele estava amortizando, ele estava com um VP de R$5, VP de R$5, e no mercado estava 20, e é um fundo de prazo determinado que ia se acabar, e as pessoas só olhando a renda que ele estava pagando, né? Mas ninguém via que quando ele fosse liquidado ia receber esses R$5. Porém, ainda teve um problema, o último CRI do fundo deu default. Então entrou para o PDD, o VP caiu de R$5 para 85 centavos. Receberam ainda menos do que isso, que ainda tem esse risco, né? Ainda recebeu isso, deu default e pronto. Gente do céu, e assim, e
A pessoa só olha a renda mesmo, aí depois vai procurar saber, o que aconteceu com o fundo tal? Eu falo: "Não, Por que está poxa, caindo? Quer dizer, poxa, a você não pessoa sabe não como é que pode, funciona?" a pessoa não pode olhar apenas a renda. Ela tem que olhar a renda, ela tem que estudar o fundo, ela tem que olhar a cotação do fundo, ela tem que olhar o comportamento do fundo. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo há poucos meses. Você se lembra que o XPE, ele fez há um tempo atrás 2 emissões e ele mudou a distribuição dele de trimestral para mensal. Naquele momento, ele parecia uma oportunidade maravilhosa. Ele ia entregar um rendimento de R$ 1 ao mês, de forma mensal. Então, comprei bastante na emissão, na primeira, ele subiu, fiquei no ganho. Na segunda emissão, ele subiu mais, terminou a emissão até o fim de 2023, ele subiu bastante. Chegou um certo patamar, falei, para mim já deu, acho que subiu demais, vou vender. Vendi, na ideia de comprar mais barato. E realmente, depois ele caiu uns R$ 5 na cotação, eu voltei a comprar. Parecia interessante, R$ 1 ao mês naquela cotação, se eu não me engano, R$ 80, para mim estava bom. Recebendo R$ 1 ao mês, uma cotação de R$ 80. E com previsão de aumentar em 2025, como vai aumentar agora, parecia interessante. Mas eu observei que toda vez que ele pagava o rendimento, ele pagava R$ 1 e caía 2. E eu falei, não, espera aí, assim não dá. Então, depois que eu observei que ele vinha nesse comportamento, eu vendi. E eu vendi, se eu não me engano, ele nos R$ 78, 76. E olha só o tanto que isso foi importante para mim. Porque depois disso, ele caiu e chegou a bater, vamos ver, R$ 54 há poucos dias atrás. 54. Então imagina se eu tivesse comprado nele nos 80 e ele até os R$ 54, o quanto eu teria que esperar na minha vida para receber de rendimento para compensar aquilo que eu perdi na desvalorização da cotação. Quer dizer, então a gente não pode só olhar o rendimento, a gente tem que olhar também o comportamento do fundo e ver para onde a cotação está indo, porque eu estou falando de um fundo que até agora não deu problema, mas quantas pessoas não analisaram isso no Devo e foram comprando cada vez mais? Ele ia caindo e a pessoa ia comprando e se desvalorizando cada vez mais, ao passo que ele ia comprando cada vez mais. Olhando a renda, não, mas porque o rendimento dele agora. E o interessante é que quanto mais eles caem, mais o rendimento deles cai. E sempre parece atrativo. Porque a R$ 50 ele entregava R$ 1, parecia bom. A R$ 30 ele entrega 60 centavos. Ainda supostamente parece bom, mas ela não está vendo que a cotação está desvalorizando e o rendimento atrás vem caindo também. Então, eu acho que não é só olhar para a renda, né? Exato. Pessoal, para quem não sabe, o Mário, que chegou agora, nós estamos 102, né? Aquela hora da explicação quem era o Mário, sem piada de quinta série, tá, gente? Tinha poucos ao vivo, né? O Mário é o parceiro que está lá na nossa área de membros, na comunidade que a gente criou, está bem organizada. Link na descrição, caso você queira participar dessa comunidade. Somos nós dois lá. O Mário é o que fica, vamos dizer assim, 24 horas por dia ativo lá, prestando atenção em tudo. E com o tempo, quem sabe a gente até aumenta a equipe por lá, tá certo? Ainda não tem canal no YouTube, né? Mas quem sabe um dia, né, Mário? Talvez um dia. Eu já pensei na possibilidade, mas como eu gosto muito de fazer operações na bolsa, não vejo a disponibilidade de tempo para isso, por agora. Me lembra um pouco o Bassi, o André Bassi, né? O André Bassi, ele até tem um canal, mas ele resolveu fazer canal agora. E ele também ele opera o dia inteiro. Então, eu estava lá em São Paulo, falei, vamos tomar uma cerveja e tal. Aí ele falou, depois das 6 eu vou lá, quando o mercado fechar. Então, antes ele não vai de jeito nenhum. Vamos lá, quinta,